Procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e tombei vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3. O próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale. Nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a sua voz e inunde o mundo de harmonias. Rabindranath Tagore, através da psicografia de Valdo Franco. Ela resume, numa boa medida, a ânsia do ser encontrar o divino. Faz uma escolha para as necessidades de âmbito material em detrimento daquelas que são perenes, as de natureza espiritual. Foca mais no corpo do que na alma. Sofre de um desvio de interpretação. Como nós mesmos falamos quando dizemos assim: o meu espírito um dia, como se você fosse uma outra coisa e não se fosse o espírito mesmo que estivesse falando. Como se você fosse o corpo e o espírito fosse uma instância metafísica em relação a você, sendo você o próprio corpo. É um desvio de análise que nos faz, muitas vezes, até nessa confusão, nessa hiperidentificação com o corpo, esquecer que somos espírito, que estamos reencarnados, ao ponto de convidarmos, às vezes, pelos chamados, os convites fúnebres, a sepultar a pessoa. Convidamos para sepultar Alberto Ribeiro. Não vai sepultar o Alberto, ele não se suicidou, vai sepultar o corpo dele. Mas essa vinculação, ela é tão estreita e nós nos perdemos nesse olhar que a gente passa a viver como se fôssemos um corpo e tivéssemos um espírito. Perifericamente, satelizando o nosso corpo, e não fôssemos um espírito que estivéssemos nos expressando pelo corpo. E assim, existencialmente, filosoficamente, às vezes nós pautamos a nossa vida calcada em cima da realidade corpórea em detrimento da realidade espiritual. E envelhecer, por exemplo, passa a ser um problema muito sério. Porque a gente quer ser eterno, mas eterno em que sentido nós queremos ser eterno? Nós queremos perenizar o corpo. E aí, como o corpo vai envelhecendo, nós entramos num conflito. Quando adoecemos, o fenômeno se dá de igual modo. Os centros espíritas também pode acontecer de não conseguirem avaliar bem a finalidade do espiritismo e acabam por focar demasiadamente na aparência em detrimento da essência. Portanto, naquilo que mais aparece e não naquilo que está por trás que vitaliza. E ao receber as pessoas, nós vamos estar, às vezes, inclinados a fazermos um atendimento de natureza mais corpórea do que de natureza transcendental e espiritual. E se não temos bem lucidez acerca do objetivo do espiritismo dentro de uma casa espírita, de estudar, viver e divulgar o pensamento espírita, nós corremos, evidentemente, esse risco e saímos da rota e começamos, enquanto um espaço coletivo, uma unidade coletiva, o centro espírita,
a vivermos como vive o indivíduo que confunde o seu corpo com a sua alma. Logo, nesse caminho, nesse viés, nós vamos perceber centros espíritas empregando uma demasiada atenção ao corpo e, portanto, às atividades de natureza de cura, focando nesse âmbito como se o centro espírita devesse priorizar esse tipo de atividade. É natural que o corpo serve-nos de expressão. É a nossa ferramenta evolutiva através da qual nós vamos estabelecendo, reencarnados, o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Não há nenhum desprestígio ao corpo, nenhuma desconsideração ao corpo como se fosse algo mundano. O corpo é o templo sagrado, mas o ser que habita o templo é mais importante que o templo. Mas o templo é importante para que o ser sagrado nele se movimente. É nessa perspectiva que talvez precisamos alinhavar algumas considerações no sentido de promover algumas conjecturas sobre o andamento do nosso movimento espírita, a fim de poder fazer o enquadramento das atividades, de modo a que ele não se desvie da sua real finalidade enquanto célula pulsante de cristianismo, que ele deve ser, atendendo os espíritos que estão vestidos de um corpo e, portanto, sabendo separar um e outro para não confundir o meio com o fim, aquilo que é passageiro daquilo que é permanente. Nessa perspectiva, quando o centro espírita se focaliza na cura, ele cria um ambiente de popularidade incomum, porque a maioria das pessoas estão direcionadas para atender às suas necessidades mais imediatas. E a cura corpórea é uma das demandas mais estimuladoras para que alguém possa se aproximar de um templo. E se o centro espírita ele divulga suas atividades e dá um status para esse tipo de atividade, corre-se o risco de nem se dar conta de poder acolher o sem número de pessoas que ali comparecem, mais interessadas na cura física do que qualquer outro desejo no âmbito da sua transcendência. As pessoas chegam e visualizam apenas o atendimento daquela necessidade imediata. É lógico, se há médios de cura, há uma finalidade, há uma necessidade. E Allan Kardec postulou isso muito bem, falando dos médios de cura, quando configura que essa mediunidade se manifesta pelo toque, pelo olhar, pelo sopro ou pelo gesto, e que os médios de cura poderiam, portanto, não só lograr oferecer a saúde e aliviar as dores sem uso de medicamentos. Ele faz um estudo muito interessante em O Livro dos Médiuns, tratando dessa mediunidade. Em A Revista Espírita, de 1867, o espírito que se assina como Abade Príncipe, ele, que fora médium curador quando encarnado, descreve uma página muito interessante, falando de que as pessoas, em geral, buscam apenas o atendimento de natureza material. E de que isto é aquilo que de menor serviço pode fazer alguém nesse âmbito da mediunidade. E diz ele, de que o médium curador, se ele pode dar o vigor à saúde, ele deve lograr estabelecer a pureza da alma. Esse objetivo, ele seria efetivamente consagrado como a cura no seu sentido lato da palavra, no sentido absoluto da palavra. Essa fala desse espírito, ela vem bem coincidente com as nossas demandas da atualidade. As pessoas, naturalmente, querem o benefício de natureza imediato, atendendo o seu corpo, mas não querem avaliar pelo que adoeceram e nem qual é o objetivo da doença. A doença sempre é uma metáfora, é um código, que fala de uma realidade do ser transcendente. Ela surge, às vezes, dentro de um panorama reencarnatório,
quando Silvério, em o livro Os Mensageiros, ditado por Chico Xavier, por Espírito André Luiz através de Chico Xavier, assinala no seu planejamento a necessidade de reencarnar coxo e feio para que não perdesse novamente a encarnação no campo das suas atividades mediúnicas, ele já dá conta de que muitos de nós, quando trazemos uma limitação de natureza hereditária ou congênita, ou quando apresentamos uma moléstia na infância crônica, ou na juventude, uma diabetes, por exemplo, infanto-juvenil, e que vai culminar por toda uma existência a uma finalidade superior, de que aquela enfermidade surge como uma proposta de contenção para dar àquele espírito a possibilidade de uma disciplina e vitoriar naquela encarnação sobre si mesmo, aproveitando melhor o tentame, aproveitando melhor aquela experiência vivencial corpórea. Então a doença, que às vezes é vista como uma coisa pecaminosa ou uma coisa demoníaca, às vezes é o divino que está presente. Se você comer demasiadamente, o estômago dói. E essa dor fala de uma necessidade de contenção. A dor do estômago, nessa fisiologia imposta ao corpo, diz para o condutor do corpo, para o espírito, que ele deve segurar um pouco a quantidade do alimento. Essa dor, portanto, ela é uma dor como um sinal de alerta que surge. Não é uma patologia, é uma disfuncionalidade circunstancial em função de um excesso de conteúdo para um continente que não dá conta de abrigá-lo e sinaliza. Mas se você insiste, o estômago vai se hipertrofiando, vai aumentando, no mecanismo de autoadaptação, e vão surgindo outras dores, porque aquela dor não foi suficiente para acordar o condutor do corpo de que a quantidade de alimento deveria ser mediada em função daquele alerta básico vindo aqui do seu plexo solar. Começam a surgir outras dores, falando de que o ser, ele continua fora de rota, até que surge uma enfermidade, que vai consagrar, então, o resultado como consequência da forma como a pessoa se colocou no mundo, falando, portanto, para aquele indivíduo da forma como ele está se conduzindo e contendo mediante o próprio sofrimento para que ele não abuse, não extrapole. Assim é, na maioria das nossas enfermidades, que surgem de dentro para fora, ainda que se tente atribuir a um micro-organismo uma virulência, não é verdade. Que ele detenha todo esse poder, uma bactéria, um vírus, um fungo, às vezes fazendo parte de uma ecologia de uma pele, de uma mucosa bucal, de uma orofaringe, numa pessoa normalmente, noutra promove um desequilíbrio ecológico, se multiplica, gera um processo infeccioso. Toma-se um antibiótico e mata-se a bactéria, mas não se resolve a motivação que está por trás e que ensejou a multiplicação dos micro-organismos e a infecção subsequente. Portanto, está se atendendo apenas à aparência, não se está avançando para a essência. Atende-se o efeito, mas não se chega às causas. Logo, nesse âmbito, é natural poder pensar que, enquanto movimento espírita, nós precisaríamos estar muito atentos para aquilo que é a demanda do espírito, que às vezes se apresenta materialmente posta, através da saúde física comprometida, e o que o centro espírita deve fazer. A mediunidade receitista, por exemplo, de excelência, que se consagrou, por exemplo, no Brasil, através de Chico Xavier, que ensejou a manutenção da homeopatia, que sofreram baque dos laboratórios, notadamente os americanos, e que sobreviveu graças à psicografia mediúnica, e que era oferecida dentro, em parte, dentro dos ambientes dos médiuns receitistas, e que asseguraram como que a não morte da homeopatia, ao lado de alguns poucos missionários que se mantinham desenvolvendo a homeopatia enquanto atividade médica, para logo depois reflorescer. É natural que uma receita tenha o seu espaço. É natural que um espaço mediúnico que acolha a saúde das pessoas também tenha dentro do centro espírita
ali o seu recanto e a sua finalidade. Quando se fala logo de cura, já é um problema, porque curar, às vezes dizer que é uma reunião de apoio à saúde, talvez ficasse de melhor tom. Porque quando se fala de cura, mas cura de quê? Do corpo, da alma? Qual é a cura que está se tratando? Porque quando se cura o corpo, necessariamente não se logrou atingir a alma. Às vezes, curar o corpo é deixar que a alma se desmanche. Às vezes, a doença é exatamente o container segurando o ser para que ele não possa derrocar definitivamente. Então, a enfermidade, que como manifestação do próprio divino no nosso corpo, ela funciona como um mecanismo regulador, mantendo a nossa homeostase, ela não é bem entendida. E olhada como, do ponto de vista da negatividade, nós procuramos erradicá-la, sem poder entender a sua linguagem. E assim queremos viver livre da enfermidade, mas não queremos saber pelo que nós enfermamos. O que é que nos impede, o que é que nos está limitando, a fim de que possamos fazer uma doença crônica, ou uma doença de repetição, ou uma doença insidiosa que vai tomando um rumo, às vezes, devastador. O que é que faz com que pessoas em circunstâncias similares se mantenham tão saudáveis e eu não? Essas perguntas, que o Espiritismo necessariamente se coloca como uma proposta reflexiva filosófica a responder, ela nos suscita irmos além da enfermidade. E ao invés de olhá-la como algo que seja do capeta, nós passamos a olhá-la como algo, manifestação do divino, e que precisamos interpretá-la. E deveríamos nos perguntar por que o nosso intestino está tão constipado. Por que esse intestino não funciona bem e retém o bolo fecal e não dá vazão à regularidade da fisiologia do aparelho gastrointestinal e impede que a pessoa fique bem, ela sempre ficando afrontada. Uma pequena reflexão, às vezes, nos ajuda a entender que a pessoa que efetivamente guarda, às vezes, as fezes, tem uma relação psicológica, uma relação com esse espírito que não sabe se conduzir. Avarento, tudo segura, nada solta, ou então raivoso. Daí a palavra enfesado, cheio de fezes. Efetivamente, a linguagem popular deveria ensinar muito aos médicos. Quando a gente diz que fulano está carregando o mundo nas costas, às vezes uma doença que envolva a nossa coluna vertebral, ela está relacionada a alguém que se coloca como um super-homem e desonera os seus familiares que ficam numa posição ali preguiçosa, no bem bom. Enquanto aqueles se colocam nas suas costas e você quer salvá-los, você adoece e eles não evoluem porque não fazem o que precisam fazer. Então você está carregando o mundo nas costas, o mundo da família, está carregando o outro nas costas, num ponto e num nível e num tempo que está completamente não ecológico. E por isso você adoece. Assim, se pudéssemos olhar para as nossas enfermidades, nós haveríamos de encontrar que por trás dela está o espírito precisando fazer reflexões. O centro espírita, quando se detém nas posições de cura, especialmente nessa palavra cura, e desenvolve trabalhos nessa perspectiva, ele muitas vezes se desvia do seu objetivo em função do assodamento com que as pessoas o buscam e da vulnerabilidade com que se coloca o médium que se coloque nessa posição. Especialmente médiums que fazem hoje, pelo menos no Brasil, muita propaganda e faz muita fama e às vezes são objeto de estudos de países estrangeiros em função da sua mediunidade, eles ficam demasiadamente expostos e às vezes lançam mão do bisturi e fazem cirurgias à mão armada, o que é uma situação muito delicada, porque quando você tem uma psicografia, uma psicofonia, naturalmente você tem a página, ouve, medita, reflete e avalia se é de um espírito benfeitor ou não, se é de sofredor ou não. Mas como é que se avalia uma intervenção cirúrgica? O resultado é ela mesma. Se for um mistificador,
Então, é muito perigoso essa atividade, mesmo sabendo que quando ela é exercida com equanimidade, de forma séria, num ambiente que lhe dê sustentação, o que é muito raro, assegura-se, dentro do olhar da nossa ciência médica, a vulnerabilização de cânones que está posto na ciência em função de uma intervenção espiritual que subverte, por assim dizer, pelo menos 4 aspectos que envolvem a nossa biologia e a nossa medicina e que ficam, por assim dizer, águas abaixo, vão pelos ares, porque a hemostasia, a asepsia, a cicatrização e a anestesia, todos esses fenômenos que são fisiológicos, eles ficam completamente soltos diante de uma intervenção mediúnica, porque o bisturi corta, a pessoa não sente dor. O sangramento numa área mamária, por exemplo, que é uma área hipervascularizada, não sangra tanto. A cicatrização se faz num tempo recorde e a pessoa não sente nenhuma dor. Então o processo da hemostasia, da anestesia, da asepsia, da cicatrização, segue-se o processo da cicatrização do ferimento, da ferida cirúrgica, em tempo recorde e sem infecção. Isso é, para a medicina, um absurdo, porque isso subverte efetivamente os estudos que a ciência faz do ponto de vista acadêmico. Mas igualmente verdadeiro é que dessas intervenções, quantas vítimas têm surgido? Em função de ações incautas, em função de grupos que se colocam na invigilância e de médiuns que assumem essa posição de aventureiros. Às vezes, a princípio, na seriedade, mas é muito difícil suportar o assédio. O assédio da fama, do status, o assédio do dinheiro, dos presentes, dos confortos, que advém daqueles que acessam o médium e, como que, colocam em xeque os seus princípios morais. A história do Brasil, pelo menos, tem demonstrado isso. Todos os médios que surgiram nessa perspectiva fracassaram. O livro Trilhas de Libertação, ditada por Manuel Filomeno de Miranda, traz isso com muita propriedade, demonstrando quando o médium vai perdendo as estribeiras, vai saindo do prumo, e o esforço feito para trazê-lo de volta, em vão. É uma área muito delicada, porque tem consequências de natureza policial e porque envolve, muitas vezes, consequências de morte. Na área médica, é um prato cheio para os inimigos do espiritismo, que se valem dos insucessos, que se valem das situações que não foram adequadas para equivalerem àquelas intervenções dos espíritos como sendo dos espíritas. E aí, por extensão, falam do mal do espiritismo. Então é uma atividade para a qual o movimento espírita precisa estar muito atento, sob pena de mergulharmos nesse âmbito e nos perdermos dos nossos objetivos maiores. Porque a pessoa que chega no centro espírita, haja vista a nossa experiência trabalhando Tupim em Belém, no Pará, as pessoas chegam, se beneficiam e vão. Porque elas querem o benefício material. Não foi diferente com Jesus. Foram 10 curados, um voltou só. Então, esse percentual, ele ainda é hoje. Mas a gente quer segurar, não importa os meios. Depois a gente paga o preço em um ônibus muito mais caro. Então, o nosso objetivo, efetivamente, é poder estar atento para o espírito. É verdade que um receituário, uma intervenção à distância, que são as intervenções espirituais em nível de perispírito, trabalhos aonde você não sabe nem quem é o médium, porque a reunião mediúnica está se dando, aqueles em desdobramento se desdobram e vão atender a pessoa nas suas casas, sem nenhum aparato exterior, sem nenhuma movimentação ritualística, nada que possa representar algo místico, porque há também aqueles que fazem intervenções e que não usam o bisturi, mas usam uma caneta e fazem que estão cortando, usam um éter e criam uma mística em torno da intervenção que se faz em torno das pessoas. E dizem, isso é para criar um processo de sugestão. Mas olha, o espiritismo,
ele vai tentando fazer exatamente o oposto. Ele vai nos criando uma consciência de poder lidar com a nossa saúde, com a nossa vida, despida de rituais, despida dessa mística, despida de todo esse aparato que envolve processos simbológicos, que nos distanciam da realidade da qual o Espiritismo se nos aponta de uma forma absolutamente cristalina. Então, o Centro Espírita, que abriga esse tipo de prática, ele está fazendo uma prática exatamente na contramão daquilo que propõe o codificador quando trata o Espiritismo no seu aspecto da religiosidade. Quando diz que a palavra religião estava comprometida de uma certa forma. E que, se entendêssemos o Espiritismo como religião de culto externo, o Espiritismo não era, porque não tinha rituais, não tinha sacerdotes, não tinha ninguém guindado a uma posição de poder, não tinha as práticas que envolvem toda a ritualística de uma religião. Mas se entendêssemos a palavra religião como o laço de fraternidade que nos une, como a comunhão dos pensamentos, como a caridade exercida nessa vinculação com o Criador, o Espiritismo seria religião e nós deveríamos nos ufanar disso, diz o codificador da Revista Espírita. Vejam que ele faz bem a diferença, no sentido de não transformar o Centro Espírita num espaço a mais de uma religião, numa sua nova edição. O Espiritismo traz, portanto, a sua religiosidade nessa perspectiva do lato sensu, destituído, portanto, de todos esses elementos. O que fica comprometido com essas intervenções no campo da cura ou da saúde, de médiuns que se apropriam dessa prática e descaracterizam ali a nossa prática espírita. Assim, o olhar do Centro Espírita tem que naturalmente atender a pessoa que vem com o corpo. E se ela vem com fome, Jesus multiplicou pães e peixes, curou a tantos. No entanto, a cura se estabelecia, o benefício material se estabelecia para o atendimento das necessidades reais do espírito. Senão ficava um atendimento do imediato e não do mediato. Ficaria um paternalismo, ou ficaria um atendimento na superfície. Então o Centro Espírita deve atender. Ainda ontem comentávamos aqui com os amigos, um companheiro chegou lá no Rio de Janeiro, trazendo uma galinha que estava doente para receber um passe. E o dirigente disse, pois não, pode entrar, meus irmãos, aqui, vamos dar um passe na galinha da senhora. E foi, aplicou um passe na galinha, aplicou um passe na senhora. E quando acabou de atender, ele disse para a senhora, Bruninha, agora você volta para a semana, agora não precisa trazer a galinha. Venha só você, porque daqui a gente vai vibrar. E o companheiro que me contava dizia assim, engraçado, ele tem uma flexibilidade, eu não teria feito isso, eu já enquadraria e já... Mas ele deu passe na galinha e a senhora continuou frequentando e foi fazendo o processo de esclarecimento. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado, estou dizendo que a pessoa tinha a lucidez que a galinha não mereceria o passe, mas que era necessário até acolher esse propósito no sentido de atender a senhora, que efetivamente poderia se beneficiar. Quantos? Eu mesmo já vivi uma experiência dessa em Barra Mansa. Eu estava pela primeira vez em Barra Mansa, fui fazer uma palestra lá, e o companheiro, então, o companheiro Ciro, que eu estava conhecendo naquele dia, foi me mostrar, ele morava assim no topo de uma montanha, e foi me mostrar a cidade lá do topo da montanha. E quando foi lá, tinha um cachorro passando mal. E ele tinha tentado telefonar para o médico veterinário e não tinha conseguido. E aí eu, querendo ser agradável, querendo ser útil, querendo dizer que eu era gente de bem, caiu na cabeça de eu oferecer um passe para dar no cachorro. E eu disse, quem sabe um passe? E ele disse, aí foi um ambiente interessante, era um amanhecer, ele fez a prece, eu mandei um passe no cachorro, todo espingolado lá. E aí nós saímos andando um pouquinho, fomos, como era a montanha, num pedacinho só de terra, aí foi, mostrou. Quando nós voltamos, o cachorro tinha morrido. Eu fiquei tão sem graça. Eu fiquei, parece o eco. Ele dizia assim, morreu. Eu dizia, morreu. Aí ele dizia assim, foi bom. Ele dizia, foi bom. Eu fiquei com uma saia justa, aliás, eu fiquei sem saia.
Essa ânsia, às vezes, de acertar, nos coloca nessas posições. Esse cidadão da galinha se deu bem, porque a senhora voltou e foi acolhida. Mas vejam que é a atenção. O ser humano que traz a sua necessidade precisa ser atendido. Mas nós não podemos ficar apenas nessa necessidade periférica, sob pena de comprometermos o que há de melhor para oferecermos para aquela pessoa. Que nós adiamos a de eterno ou não oferecemos em função da nossa visão de espiritismo ser deformada, a gente fica só na periferia, atendendo só às necessidades de ordem material e corporal. Descuidados das motivações causais e do espírito eterno que ali se coloca, reencarnado com as suas demandas sociais, e nós simplesmente passamos ao lar e não conseguimos fazer o atendimento integral que a proposta espírita se nos oferece. Desse modo, à medida que vamos ampliando esse olhar do pensamento espírita, as nossas lentes vão se focando para o ser que se apresenta e nós olhamos para a sua experiência corpórea e logramos observar o que está por trás. Sempre. Seja no atendimento fraterno através do diálogo, seja ali no recepcionista, às vezes no diálogo que se faz após a reunião com o expositor da doutrina, ou no estudo dos atendimentos espirituais, sistematizados e outros, nós precisamos estar sempre atentos qual é o nosso objetivo, para podermos estar fazendo um estudo arqueológico daquilo que podemos fazer em termos de benefício àquele que nos procura. Porque há pessoas que buscam só as coisas materiais. E nós não vamos poder atendê-las. Elas chegam lá e dizem, eu quero ganhar na loteria. E aí? Eu vou frequentar aqui, porque as igrejas midiáticas do Brasil oferecem isso a mãos cheias. Então, às vezes, chegam no centro espírita querendo um benefício, um sucesso material. E, indagado acerca disso, você como entrevistado, qual é a sua posição? Às vezes, aquele está atido apenas a dimensão só material. E quando você sinaliza algo que vai além, não é a escolha dele, e ele se vai. Infelizmente, isso é a escolha dele do momento. Mas você ofereceu o que poderia ter sido de melhor para ele, e ficará essa semente que talvez seja devorada pelo pássaro no terreno da insementação. Todavia, você foi autêntico na relação, acolheu a pessoa e ela jamais esquece. Se um dia ela fizer uma nova reflexão e mudar de rumo, ela retorna ao centro espírita, porque ela terá tido a marca de um cartão de apresentação de alguém que lhe acolheu afetuosamente, carinhosamente. Que lhe seja um processo de cura. Porque quando nós falamos de cura, parece que nós vamos curar só o corpo. Mas o espírito, quando sinaliza Allan Kardec na Revista Espírita, ele fala dessa dimensão da alma, falando-nos, portanto, de que os processos de cura eles são muito mais abrangentes do que uma intervenção setorial, pontual, de um médico que aplique um passe através, por exemplo, da fluidoterapia, ou que faça uma intervenção à distância em nível perispiritual. Nós vamos observar que isso é muito pequeno ou muito pouco, porque complementar aquilo que a proposta espírita nos oferece. Que o processo da cura ele é muito mais abrangente. E de que quando nós estamos num conclave como esse, quantas pessoas estão se beneficiando em nível de saúde física. E nem se dão conta que estão se beneficiando. As entidades espirituais se aproveitam para atender às demandas de cada um. Mas, além do benefício material que a pessoa está obtendo numa palestra, num estudo, ou num passe na casa espírita, que é um atendimento complementar, a mensagem é o processo libertador. Para que ela não fique na dependência de um novo passe, transformando-a num papapasse, num pedinte, que já vai na casa espírita sempre com a mão assim, sempre pedindo. Ele dorme na palestra, mas põe a mão para cima na hora que vai tomar o passe, está bem atento. Numa postura psicológica, expressa gestualmente, de alguém ainda que não despertou. E 3 meses de frequência a uma casa espírita, segundo Joaquim Travassos, através de Chico Xavier, no livro Ceareiro de Volta, o indivíduo já deveria estar sendo incluso em alguma atividade singela da casa espírita. Porque não somos uma reunião de cabeça-pescoço de culto, nós somos uma reunião, um espaço de trabalho dentro da casa espírita,
uma escola onde vamos aprender a viver, vamos fazer ensaios. Então a pessoa se integrou, ela deveria já logo, tanto quanto possível, estar se integrando nas atividades. É lógico, na atividade que fosse compatível com a sua postura, com a sua possibilidade. Às vezes, aí, de forma bem periférica, mas ela se sente parte do centro espírita, e não um pedinte que vai lá e você vai resolver a encrenca dele, porque historicamente sempre foi assim. Alguém intermediava o divino e nos libertava das nossas demandas e fazia por nós aquilo que nós deveríamos fazer por nós mesmos. O Espiritismo não, de modo algum, se acomplicia com esse tipo de prática. Então, esse olhar faz-nos, portanto, incluir a pessoa no centro espírita, e nós vamos começando a falar de um outro tipo de cura, sem desprestigiar o corpo físico, as necessidades materiais, mas nós vamos falar da cura de perspectivas que estão mais subjetivas. Nós começamos a avançar em nível da transcendência, como fez Chico Xavier certa feita, com um amigo psicólogo que fora violentado sexualmente, fora buscar ajuda no espaço religioso, e depois de colocar a sua problemática, foi novamente seduzido pela pessoa e foi violentado novamente. E ficou dramaticamente ferido do ponto de vista da sua alma. E procurou Chico, e o Chico o acolheu com muita ternura, o que lhe era muito peculiar. E ensejou dizendo que ele estava indo bem, que ele deveria continuar. E ele ficou meio assim, atrapalhado, sem entender a extensão daquele indo bem. Mais tarde, ele descobriu que estava com AIDS, já adulto. E voltou ao Chico. E quando disse, Chico, você não sabe, eu estou com AIDS. E o Chico disse, meu filho, mas eu também tenho angina, eu tenho o olho assim. O Chico tinha muita coisa, né? E começou a dizer, mas Chico, é incurável. E esse jovem me disse, o Chico disse assim, meu filho, quantas doenças são incuráveis? Tem gente que vive a vida inteira com ciúme e não se cura, outros com raiva e não se cura. Olha, ele foi buscar, olha o feeling, o foco em que ele foi buscar para tratar do indivíduo. E quantas pessoas vivem uma vida inteira experimentando uma vaidade e não se curam. E ele disse, mas eu vou morrer. Ele disse, eu também vou morrer, meu filho. Porque a AIDS mata. Ele disse, eu sei, meu filho, eu também vou morrer. Mas quando Deus quiser lhe levar, você diz, não vou. E se Deus disser venha, diz, não vou. E aí ele complementou, porque um pai jamais nega a oportunidade de um filho aprender. Ele disse, esse jovem, eu queria me suicidar. E o Chico exorcizou o suicídio. Ele já foi e eu estou aqui. Trabalhador espírita, trabalhando na seara espírita. Uma intervenção de cura. Não foi um passe. Não pegou bisturi. Não atingiu o perispírito num desdobramento que pudesse lhe facultar, por exemplo, uma transfusão de energias vigorosas. Uma intervenção de natureza psicológica à luz do pensamento espírita, destituindo um psicólogo que estava no caminho do autoextermínio e que foi naturalmente brecado por uma intervenção de cura. Nós não temos avalia do quanto se faz de cura nas reuniões nossas bem singelas, nas nossas reuniões mediúnicas. Há bem pouco tempo eu vivi uma experiência singular em Belém com um espírito que se comunicara em função de um processo de vampirismo. Era um processo de ovoidismo. A monoideia, aquele espírito fixado lá na ovoidização, ele foi resgatado numa quarta-feira, onde se faz as nossas reuniões mediúnicas, e o processo foi muito doloroso, porque ele estava vinculado a uma mulher, numa vinculação psicoenergética com o esposo, numa vingança que todas as vezes que a mulher abria espaço psíquico, aquele espírito se valia disso na tentativa de alcançar o seu parceiro, porque tinha uma encrenca por trás. Naquela noite ele conseguiu ser desvinculado, que foi uma experiência muito difícil, porque muito tempo vinculado a ela num processo de parasitismo espiritual, quando ele foi desconectado, ele tinha a sensação da inexistência, como se ele fosse inexistir, porque ele estava identificado a tal ponto com ela
que era como se ele se descaracterizasse. E a mãe, então, espiritual, o espírito mãe, o acolheu e lhe deu suporte de segurança para que ele pudesse, então, aceitar aquela cirurgia, por assim dizer, de cura que estava se dando numa reunião normal, mediúnica. Na semana posterior, a mãe se comunicou e veio agradecer. Ela disse: eu estou há 3 anos frequentando essa casa e cheguei querendo resgatar o meu filho, que estava vinculado à pessoa. E aqueles que me receberam aqui, os espíritos, me disseram que não era possível ainda resgatá-lo. E que eu deveria, se aceitasse o convite, poder me dedicar, enquanto esse tempo ia correndo de trabalho, a fim de que o resgate pudesse se dar em tempo adequado, eu poderia ir me dedicando aqui, atendendo a instituição, notadamente as crianças. Os espíritos estão reencarnados nessa faixa etária. Eu estou há 3 anos trabalhando nessa casa. E semana passada eu tive 2 surpresas. Quando eu acolhi o meu filho, eu descobri que eu amo mais o meu filho do que eu amava. E a segunda, de que eu não tenho só um filho. O exercício da amorosidade com os outros, numa linguagem psicológica, em terreno neutro, quando a gente exercita a amorosidade num outro espaço que não é o espaço da nossa parentela, nós vamos elastecendo a nossa capacidade de amar, e quando a gente volta para os nossos amores afetivos, os nossos laços já construídos, esse amor está maior, ou seja, ela descobriu que ela amava mais o filho dela do que ela amava há 3 anos anteriormente, postos. E descobriu que já era impossível amar só um filho. Desenvolveu o sentimento da maternidade de uma forma mais abrangente. Porque o amor, quanto mais se multiplica, mais tem necessidade de fecundar, de se multiplicar, de se elastecer. Uma intervenção de cura que se estabelece na singeleza de um trabalho que não tem o nome de cura. Essa reunião se deu numa reunião de socorro espiritual, aquelas que envolvem os médios que passam pela reunião do desenvolvimento da mediunidade, da educação da mediunidade, depois vão para reuniões mais especializadas. Não era uma reunião de cura, mas era uma cura que se deu em alguém que foi atendido no processo de vampirismo, do espírito que foi socorrido e da entidade mãe que ampliou as suas limitações amorosas para amar numa estrutura de maior densidade. Nós precisamos estar muito atentos, porque efetivamente no âmbito do nosso ser nós vamos encontrar coisas fantásticas do ponto de vista da mediunidade, mas temos que estar muito atento, porque o médium se manifeste ou se incline para o processo da saúde. Nós temos que dar o enquadramento adequado a fim de que ele possa servir num ambiente de segurança, não expô-lo, porque senão ele fica muitas vezes colocado à multidão e não suporta o assédio. Digo isso porque qualquer um pode apresentar percepções espirituais. Às vezes, pessoas que nem são bem alinhadas psicologicamente, como vi ainda há pouco tempo, nosso companheiro numa cidade do norte, que acompanha uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico borderline, limítrofe entre o equilíbrio e o desequilíbrio, e a pessoa fez uma viagem de avião de Boa Vista para Manaus, para visitar uma filha. E quando chegou em Manaus, o filho que mora no Rio de Janeiro disse: mãe, venha para o Rio, aproveite e venha para o Rio, como se o Rio de Janeiro fosse perto de Manaus. Mas é porque a mãe é meio tantã. E a mãe aceitou. E quando chegou na véspera da viagem, a mãe acordou e disse: eu não vou viajar porque esse avião vai cair. Telefonou para o filho, como ele é tantã, ela é tantã, o filho imediatamente começou a insistir com a mãe que fosse, tentou dissuadi-la da ideia de não viajar. Ela disse: meu filho, vai cair esse avião, não vai. Uma pessoa borderline, tudo é possível. Né? Conclusão: à noite que o voo ela ia voar no voo estabelecido, que ela cancelou, o avião da Gol caiu. O avião da Gol caiu. E quando o avião da Gol caiu, foi verdade, então ela que era destemperada, ficou mais destemperada ainda. Voltou para Boa Vista
E destemperada foi procurar esse colega que a acolhe, que a atende na condição de neuropsiquiatra. E aí ela foi contando. E esse colega, veja que coisa curiosa, estava com problema com a esposa, que estava com uma metrorragia, um sangramento uterino. E ele estava muito inquieto. E ela olhou para ele e disse assim, a sua esposa está com problema, né? Ele disse, é. Aí ele me disse, Alberto, ela estava acertando tudo. Eu olhei para ela e disse assim, é grave? Aí ela olhou para mim e disse, não, é coisa de mulher. Ele não tinha dito que era metrorragia. É coisa de mulher, vai passar. Eu perguntei para o meu colega, você pagou a consulta? Porque tinha que pagar a consulta para ela. Veja, uma pessoa borderline, mas médium. O que não significa dizer que ela agora tenha que ser guindada a uma posição de exposição para fazer adivinhações, para fazer profecias. Porque logo, quando surge uma mediunidade nessa perspectiva, chama muito a atenção, porque o fenômeno ele é muito mobilizante. Mas como diz Emmanuel no livro O Consolador, o fenômeno convence, mas não converte. Chama a atenção, brilha, mas não transforma. Então, no centro espírita, a nossa preocupação não é, portanto, com o imediatismo de tal modo que possamos resolver a encrenca das pessoas e curar os cânceres, porque às vezes a cura é a desencarnação. Às vezes o que há de melhor para a pessoa é continuar no leito e caminhar, sem que desapreciemos através da eutanásia, mas sem que sem que a gente rompa com Deus, criamos uma indisposição definitiva porque a pessoa não foi curada em função dos passos das orações, o que é naturalmente um absurdo. Esse olhar de poder perceber o planejamento de cada um e funcionarmos como aqueles medianeiros que vamos oferecer o que temos que oferecer, mas a colheita é do divino e o melhor há de acontecer a partir dessa compreensão espírita que detemos, porque não conseguimos compreender a história de cada um para saber o que é de melhor para ela. Às vezes a gente acha que o que há de melhor é curá-la, como diz o Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo acerca daquela pessoa que não via e pedia a cura. E ele então faz a sua fala dizendo acerca da sua cegueira, faz uma fala em torno da cegueira e depois se dirige a ela, porque cada pessoa tem uma necessidade específica. E às vezes há situações que nós precisamos passar, é melhor para nós passar. Nós vamos não só resgatar, mas nós vamos aprender com aquela experiência. Em outra circunstância, pode ser comutada a nossa dívida e a gente pode resolver e aprender de um outro jeito. Mas como é que você vai saber se é assim ou se é assim? Então você deixa, faz o que tem que fazer e o que vai acontecer é o melhor. Quantas vezes vi isso? Outro dia um companheiro lá no nosso grupo espírita lá, ele assim, aquele companheiro que vai na equipe atender a passe a domicílio das pessoas que não podem se locomover em casa, e ele faz parte da equipe da União Espírita Paraense. E ele é daquele que não dá só o passe, ele quer tomar um cafezinho, quer tomar um copo d'água, e às vezes tem que ter uma vigilância, senão ele fica para jantar. E nesse dia ele acabou de aplicar o passe e saiu se despedindo, a equipe não entendeu. Porque ele sempre fica um pouquinho, conversa um pouco, toma um cafezinho, e ele saiu. E quando chegou ainda era uma vila, quando chegou na porta da vila, ainda viu os familiares daquele que seria o defunto logo em seguida, chamarem a equipe. Ele dobrou a esquina e disse, ele vai morrer, porque ele, na aplicação do passe, os espíritos disseram que eles aproveitariam aquela circunstância para fazer o desligamento. Então ele queria sair, evacua, porque senão vai ter encrenca. Vejam que coisa. Quando chegou em casa tinha o telefonema, o cidadão tinha desencarnado. Então nós não sabemos o que é o de melhor. Por isso o Espiritismo, evocando Jesus, propõe o atendimento das nossas necessidades, que se apresentam no nosso campo físico, material, mas sempre apontando para uma dimensão que está mais além, a dimensão do Espírito. Repetindo Jesus, que ao curar, dizia às pessoas, vai e não tornes a errar.
Não tornes a errar para que não te aconteça coisa pior. Ou o paralítico, olha, leva o teu catre, leva a tua cama. Porque de repente ele poderia ficar paralítico de novo, a gente tem que carregar a nossa caminha. Simbolicamente, é muito justo que Jesus diz ao paralítico. Vai, mas leva a tua cama, porque quantos de nós melhoramos, recebemos o benefício, depois adoecemos de novo, porque não conseguimos colocar em dia, na pauta da nossa vivência, aquilo que deverá nos libertar das motivações do nosso processo de enfermidade. Por isso, a cura, ela está mais além do que o corpo. Por isso que um ato de cura, muitas vezes, é o acolhimento que aquele que é o recepcionista, fora de reunião mediúnica, está fazendo, acolhendo aquela pessoa. Por isso é um ato de cura a fala bem posta. Por isso o ato de cura a prece à distância. Por isso que um ato de cura é o processo da reflexão espírita libertador que se faz num grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita. Por isso que a cura, ela se estabelece nesses níveis sutis, sem alarde, sem chamar a atenção de ninguém, sem enaltecer personalisticamente alguém, sem expor ninguém e sem se fazer uma propaganda enganosa, aonde se diz que vai fazer alguma coisa e não se pode assegurar os resultados. Desse modo, o Espiritismo, reeditando o cristianismo primitivo, propõe a necessidade de podermos encontrar a cura encontrando o outro. Porque a cura, tanto quanto a doença que se manifesta cedo, porque se vamos envelhecendo, um dia vamos desencarnar. Vamos ter que desencarnar de quê? Vai ter que surgir alguma coisa. Porque nem toda enfermidade significa karma. Mas olhando nesse aspecto da enfermidade que surge cedo, trazendo essas sinalizações, nós vamos entender que são espíritos que estamos precisando encontrar o divino. Encontrar harmonia com as suas leis. E fazer isso para podermos restituir a saúde da alma, com reflexos no nosso campo perispiritual, desaguando no nosso corpo físico, minorando uma enfermidade insidiosa, transformando uma enfermidade que seria maligna em benigna, e às vezes, surpreendentemente, fazendo com que, a despeito do prognóstico médico sombrio, a pessoa tenha uma sobrevida inexplicável, em razão de um realinhamento interno. A proposta espírita, portanto, é de reencontrarmos o divino. E esse reencontro divino, ele é mediado através da amorosidade que estabelecemos na relação com o outro. Quando buscamos a nossa cura em realidade, estamos procurando o Criador alinhando-se com as suas leis. E só podemos fazê-lo de forma plena quando reencontramos alguém com quem nós possamos fazer um nexo de fraternidade tão profundo que resgate a presença do sagrado, dando-nos o ensejo de experimentar a compaixão, a amorosidade. Por isso, Tagore propôs, com muita felicidade e doutrinariamente com muita razão, a procura daqueles que buscamos o Criador. E algum dia, quando encontramos o outro, no exercício da fraternidade, da amorosidade, nós resgatamos esse encontro tríplice. E aí está a saúde, mesmo que o corpo ainda esteja doente. Procurei-te desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústias, dilacerando todas as minhas tentativas de esperança em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e detive-me vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei a sua voz sem palavra e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós três. O próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar
Ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonia.